Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo em grupo da obra O Nosso Lar. O capítulo hoje vai ser o 43, em conversação. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço efetivo, dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30.000 servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Destarte, na retaguarda, serão muito grandes e claros a preencher. Identificando o desapontamento, o bondoso companheiro, bem-humorado, acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Nesse interim, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Conhece você, indagou ele, o ministro Benvenuto, aqui na Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia. Olhe só, o ministro Benvenuto chegou da Polônia, lá no nosso lar, que se situa no Brasil. Não tive esse prazer. Vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos, estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da Regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sobre a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benvenuto trocava impressões com diversos amigos. Apresentando-me com generosas palavras, o ministro acolheu-me, cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benvenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. E a comissão demorou-se muito por lá? Perguntou um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou convenientemente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram em serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra,
evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores da atividade pacífica para o que chamam impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Os fluidos venenosos da metralha casam-se às emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. E o que mais nos entristeceu foi, porém, a triste condição dos militares agressores, quando alguns deles abandonavam as vestes carnais, compelidos pelas circunstâncias, dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes todos de fantasmas da cruz. E não eram recolhidos para o esclarecimento justo? Inquiriu alguém interrompendo o narrador. Benvenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se conservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão na voz. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar os raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, e o sacerdócio será sempre divino quando cuide essencialmente da vida e da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. Mas o espiritismo? Perguntou abruptamente um dos circundantes. Não surgiram as primeiras aflorições doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benvenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproximam-se dessa fonte de vida a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem a médiuns a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos, que, embora curados, creem mais na doença do que na saúde, e nunca utilizam os próprios pés, em fim de procurar-se por lá os espíritos materializados para os fenomenismos passageiros, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente: nossos serviços são astronômicos. Não esqueçam, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo. Estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto.
Esse capítulo foi muito profundo, muito cheio de esclarecimentos importantíssimos. Vamos ver o que a gente pode tirar daqui tudo. Então, há uma escola com aulas para combater o medo. Isso é importante, nós precisamos pensar mais nisso. A gente vive sempre focado no medo. A gente foi criado no medo, educado no medo. Precisamos rever esse nosso ponto de vista. O visitante polonês comentou sobre as dificuldades encontradas na Polônia, onde a guerra começou. A população sugava as energias dos benfeitores espirituais e não colaboravam energeticamente. Os pensamentos dos encarnados tornavam a atmosfera asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nós podemos imaginar. Os que morriam se juntavam aos que insuflavam a batalha, fazendo o caos aumentar dia a dia. Quando se referem ao Espiritismo, ele cita a lentidão do processo e que novos adeptos carregam os vícios das religiões anteriores. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Nós precisamos levar em conta esses ensinamentos, procurar sermos mais atenciosos com os nossos estudos, com o nosso aperfeiçoamento. Eu recomendo aqui, se possível, lerem a obra O Segundo Grande Elo. Trata do plano espiritual durante a Segunda Guerra Mundial. É impressionante o que é narrado ali. Possivelmente eu posso ofertar a vocês essa obra. Um abraço a todos, espero encontrá-los nos próximos capítulos. Abraços, abraços.